Olá. Bem, a ideia de hoje não é uma aula. Na verdade, a ideia de hoje é que nós conversemos um pouco a respeito de algumas dicas para artigos científicos. Vocês já terminaram a disciplina de metodologia científica e a última atividade que vocês realizaram comigo foi justamente a elaboração de um projeto. Eu sei que muitos de vocês estão pensando em participar agora do ERIC, o Encontro Regional de Iniciação Científica, e é justamente por esse motivo que eu estou gravando esse vídeo. No ERIC, vocês vão ter que montar resumos expandidos, que não deixa de ser um artigo, só que um pouco menor, digamos assim. Bem, em primeiro lugar, o que seria um artigo? Esse ano de 2018, nós tivemos uma alteração na ABNT, a NBR 6022, ela foi atualizada. A definição de artigo não foi atualizada, isso é verdade. Mas é interessante que a gente trabalhe com a 2018, justamente porque tem algumas pequenas alterações. Inclusive, se vocês observarem o manual da faculdade e observarem essa aula de hoje, vocês vão observar que existem diferenças entre o que está no manual e o que nós temos na 6022-2018, porque nós ainda não lançamos uma nova versão do manual. Bem, de acordo com a ABNT, artigo é uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processo, resultado nas diversas áreas do conhecimento. Bem, ou seja, é basicamente aquilo que nós pesquisamos e transformamos isso em algo escrito para poder divulgar esses resultados que nós temos. Ou seja, o objetivo de um artigo é transmitir aquela ideia que eu tenho na minha cabeça para a cabeça daquela pessoa que está lendo, a cabeça do leitor. Eu preciso entender que o leitor está interessado em ideias reusáveis, ou seja, ideias que ele possa ler e possa, então, utilizar dessas ideias que foram colocadas no meu artigo. Eu poderia, então, me fazer uma pergunta. Qual é a minha audiência? Quem vai ou que deveria ler meu paper, ou seja, meu artigo? Bem, enfim, se eu vou escrever para alguém, eu preciso primeiramente pensar para quem eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para um engenheiro, eu estou escrevendo para um médico, eu estou escrevendo para um advogado, porque justamente essa pessoa, ela precisa realmente entender aquilo que eu estou lendo. E para conseguir entender aquilo que eu estou lendo, eu preciso que a linguagem seja de acordo com aquele meu público. Lembrando que eu tenho um projeto, aquele projeto que vocês já desenvolveram na disciplina de metodologia científica, lá eu tenho uma pergunta, eu tenho uma metodologia pela qual eu vou realizar minha pergunta, tenho como eu vou interpretar esses resultados e o artigo, então, ele vai ser agora o como divulgar esses meus resultados. Bem, esse resumo, ele está justamente na NBR de 2018, que está um pouco diferente do que nós temos no manual da faculdade. Veja, nós temos uma introdução, obrigatório, um desenvolvimento obrigatório e considerações finais. No manual da faculdade, como nós utilizamos o modelo antigo, nós não atualizamos ainda, está como conclusões. Depois temos as referências e nos elementos pré-textuais nós temos título, autor, resumo, uma série de itens que nós vamos estar discutindo ainda hoje. Bem, o que nós temos que pensar? O título, quando ele é lido por cerca de 1000 leitores. Esse valor 1000 é um valor aleatório. Aqui o que nós temos, na verdade, é um valor proporcional. Então, por exemplo, se nós temos 100 leitores, 1000 pessoas leram o título do artigo. Se 1000 pessoas leram o título e somente 100 leram o resumo, isso significa que esse título ele não chamou atenção o suficiente. Por isso eu preciso que o meu título ele seja bastante elucidativo. Quem lê o título tem que ter vontade de ler o meu artigo. Dessas 1000 pessoas que leram o meu título, apenas 100 vão chegar a ler o resumo. Esse resumo ele tem que deixar bem claro aquilo que eu escrevi. Se a pessoa que leu o meu resumo, o meu abstract, ou seja, o resumo em inglês ou o resumo em português, achou que o meu trabalho é interessante, ele vai ler a introdução do meu trabalho. Mas apenas 70 deles vão ler. E aquele problema que eu coloquei lá no meu
projeto, apenas 10 vão ler. E as tuas ideias gerais do teu trabalho, novamente apenas 10 vão ler. Ou seja, daqueles 1000 que começaram a ler, apenas 10 vão ler os teus resultados. E a tua conclusão, daqueles 1000, apenas 30. Ou seja, se eu não tiver um bom título, um bom resumo, uma boa introdução, eu não vou conseguir fazer com que o meu leitor chegue até a minha conclusão. E as minhas referências normalmente nem são lidas. O título, então, conforme ele deve atrair, já que é preciso a cada 1000 pessoas, elas vão iniciar justamente pelo título e a maioria vai desistir. Ele tem que descrever o conteúdo do meu artigo. Ou seja, eu vou ter que enfatizar aquilo que meu artigo fala. Então, por exemplo, se eu escrever materiais em engenharia civil, ele é tão geral, ele é tão pobre, que eu não sei do que eu estou falando. Agora, se eu já digo, um estudo de materiais alternativos na construção de baixa renda, eu já estou deixando mais claro o que eu estou utilizando materiais, mas que agora eu estou utilizando esses materiais em construções de baixa renda. Ou seja, a pessoa que está lendo tem que entender, a partir do meu título, exatamente o que eu quero passar no meu artigo. Eu devo deixar bem claro também quem são os autores. Ou seja, eu como autor e meus coautores. O orientador de trabalho ele é sempre o último autor. O primeiro autor é aquele que fez a maior parte do trabalho. E logo em seguida, os autores do meio, aqueles que tiveram uma contribuição ou intelectual ou braçal ao meu trabalho. Ou seja, eu não coloco meus autores em ordem alfabética. Eu coloco o meu nome, o nome do meu orientador e no meio deles aquelas pessoas que ajudaram na elaboração desse artigo dentro de uma ordem de contribuição. Bem, o resumo ele vai ter que ter, na forma de um parágrafo, você tem um modelo do resumo no nosso manual, ele vai iniciar com uma frase contextualizando, logo em seguida você vai apresentar o objetivo do teu artigo, a metodologia, que deve ter no máximo 2 frases, os resultados também com 1 ou 2 frases, e finalmente a conclusão com uma frase. Nós não utilizamos no resumo referências nem citações. A introdução, como nós vimos, ela é uma das partes mais importantes, porque depois que a pessoa leu o título, leu o resumo, ela vai passar para essa introdução. Você vai novamente contextualizar. Essa mesma contextualização você vai poder utilizar no teu resumo, só que de uma forma muito mais sintética. Então você já vai colocar o que já foi feito, ou seja, o que os outros autores fizeram, não você, a tua proposta, o que você pretende fazer e os resultados que você obteve. Ou seja, você vai daquele contexto mais geral até aquele contexto mais específico do teu trabalho. Logo em seguida, você vai apresentar o material e método, ou seja, como que você desenvolveu o teu trabalho. Você vai pegar esse material e método justamente do teu projeto. Da mesma forma que a introdução, você vai utilizar também do teu projeto, pois lá você já tinha a justificativa e tinha também os teus objetivos. Então, esse material e método nada mais do que os materiais, aquilo que você utilizou, e os métodos, justamente os procedimentos. Que tipo de pesquisa? Você fez uma pesquisa empírica, você fez uma pesquisa de campo, uma pesquisa de laboratório, uma pesquisa bibliográfica. Os resultados, você vai lá na introdução, vai verificar quais são os teus objetivos e agora, que seria o teu propósito, você vai então mostrar como aquela expectativa se transformou em realidade. Então, por exemplo, você estava testando se um determinado produto ele poderia ser utilizado numa condição X, o teu resultado vai ser sim, ele pode ou não, ele não pode. Em ambos os casos, o resultado positivo ou negativo, você pode discutir com outros autores. Essa discussão é muito importante. Ou seja, você vai ver se outros autores obtiveram o mesmo resultado. De repente, você diz que aquele material não deve ser utilizado, mas você discute com outros autores que dizem que sim. Ou ao contrário, outros autores dizem que sim e você diz que não. Ou os autores dizem que sim e você também diz que sim, ou os autores dizem que não e você também diz que não. Ou seja, ao conversar com outros autores, você pode concordar com eles,
ou pode discordar com esses autores. Esses trabalhos correlatos são muito importantes, ou seja, você vai ter que dar crédito a outras pessoas, porque isso vai fazer com que o teu trabalho fique cada vez melhor. Bem, quando você chega nas conclusões, que agora são chamadas de considerações finais, diferente da introdução, que você é do geral ao específico, agora você vai do específico ao geral. Ou seja, primeiro, você vai responder aquela pergunta. Por exemplo, no caso do material. Ele pode ser utilizado, sim ou não? A interpretação desses resultados. Como que esse material pode ser utilizado? E a contribuição para a área, ou seja, como que o teu trabalho pode ser importante para outros trabalhos. E você termina, então, colocando as referências do teu trabalho. Se você já tem algum trabalho anterior do qual você utilizou para escrever esse seu trabalho, você também deve utilizar você como referência. Tá. Tudo isso você acabou montando utilizando aquele modelo do ERIC. Terminou o teu trabalho, o que você vai fazer agora? Você vai submeter ao ERIC. Ao ser submetido para o ERIC, ele vai ser analisado por uma série de professores. Esses professores, então, eles podem dizer que o teu trabalho necessita de uma revisão. Ou seja, você precisa pegar novamente esse trabalho, modificar alguma coisa e então reencaminhar. Caso isso aconteça, não se preocupe, é uma coisa bastante normal que a gente precise fazer novas correções. E toda vez que eu fizer uma correção, eu não vou revisar apenas o manuscrito, eu vou revisar o trabalho inteiro, porque pode ser que ainda existam erros que eu não observei e que os revisores também não tenham observado. Tá, e se eu mandei meu trabalho para o ERIC e ele não foi aceito, ele foi rejeitado, sem problema nenhum. Todo mundo tem artigos rejeitados. Não importa se você está iniciando no mundo da ciência, como no teu caso como acadêmico, ou está fazendo um trabalho de mestrado, doutorado, até pós-doutorado. Você tem que entender que isso é um benefício. Se ele não foi aceito, você deve aproveitar então aquilo que foi colocado como motivo para a rejeição do teu trabalho, para que você possa melhorar o teu trabalho e num segundo momento você possa até mesmo submetê-lo ao ERIC no ano seguinte ou submetê-lo a um outro encontro de pesquisa e ele então ser aceito. Bem, eu fico à disposição de todos vocês, caso alguém que vá escrever o artigo para o ERIC tenha dúvidas, pode me procurar. Atualmente estou apenas nas quintas-feiras na faculdade, mas, como vocês sabem, eu respondo constantemente meus e-mails, então basta entrar em contato. Boa sorte a todos e bem-vindos ao Encontro Regional de Iniciação Científica.